A sociedade no geral não, viu, gente? Explica só o capitalismo. Para Marx não faz sentido, não. Vamos embora. Bem, vamos pegar uma perguntinha aqui. Essa é uma estranha coincidência entre o liberalismo, Mises, se quisermos, o anarcapitalismo e o keynesianismo, né? E o keynesianismo, que eu acho que é uma premissa metodológica, inclusive, que mostra o caráter, que eu chamaria de um caráter de classe, né? Não existe teoria imparcial, né? Ainda que elas se proponham a ser imparcial ou digam que são. Mas um aspecto que é fundamental na teoria do Mises, aí, que depois a galera vai se basear muito no anarcapitalismo, embora Mises não necessariamente defendesse que não tivesse ter Estado, é a questão do individualismo metodológico. O individualismo metodológico, para todos os nossos ouvintes, é exatamente aquelas contabilidades que elas, além de analisar qualitativamente certas diferenças sociais importantes, trata os indivíduos todos indistintamente e faz agregados baseados em contabilidades individuais, seja indivíduos, pessoas ou empresas, por exemplo, tá? Um tipo de individualismo metodológico que tem, por exemplo, é na contabilidade do PIB, por exemplo, que é feita a partir de agregados individuais, seja de consumo das famílias, etc., seja do ponto de vista da produção, dos valores adicionados pelas empresas. Por que isso tem um caráter de classe, na minha opinião, muito claramente? Porque apaga as diferenças que existem na sociedade entre quem é proprietário do capital e quem não é, por exemplo, fazendo esses meros agregados indivíduos e oculta um monte de coisa que tem na sociedade, né? Então, por exemplo, o cálculo do PIB brasileiro oculta que o proprietário de boa parte desse PIB do Brasil são empresas estrangeiras. Né? E para onde vai o excedente, inclusive, né? Quando não é reinvestido no Brasil, nos últimos tempos praticamente não você faz lá aquele agregado, o PIB do Brasil, deu sei lá quanto é que deu o último PIB do Brasil, 10 trilhões de reais que seja, deu 10 trilhões de reais, só que o proprietário do capital aqui de 3, 2, 4 trilhões são empresas americanas, alemãs, espanholas, chinesas e etc. O excedente dessas empresas vão tudo para os seus países sedes, para suas matrizes, né? E o PIB contabiliza como sendo riqueza do Brasil, né? E óbvio que não indica essa riqueza quem é o proprietário da riqueza. Então parece que você faz o PIB per capita, né? São noções que falseiam completamente a realidade. Mas o individualismo metodológico, então, é uma base, tanto do keynesianismo, que está na base da criação da macroeconomia, inclusive essas variáveis todas veio do keynesianismo, viu, gente? O crescimento do PIB, essas coisas existia no século XIX, não. Foi no século XX para cá, com alguns antecedentes ali, mas Keynes dá uma consolidada. A base da economia keynesiana, que é aquela que mais centrada na intervenção estatal e tudo mais, é o individualismo metodológico, que é o mesmo do liberalismo, o mesmo que está colocado em Mises em qualquer outro lugar. Então, eu queria que o nosso amigo Miorinho aí comentasse esse estranho parentesco. Para mim não tem nada de estranho. Quem me conhece sabe que eu defendo que todas essas são só formas diferentes de gerir o capitalismo para mantê-lo ao longo do tempo, no que se diferencia claramente do marxismo, mas eu queria que você comentasse aí o porquê desse estranho parentesco entre uma premissa metodológica, já que você gosta desses temas, metodologia e tal, filosofia da ciência, de algo tão decisivo que é o individualismo metodológico ser algo chave, tanto para os anarcapitalistas, o Mises, o liberalismo e o keynesianismo. E como que uma teoria que soma indistintamente coisas com qualidades distintas pode dar conta de tratar do que está acontecendo de fato na sociedade sem maquiar absolutamente nada. Mas o problema é esse. Se você... Cara, eu preciso dizer isso. Você nunca vai conseguir adivinhar. Você é um cara inteligente, cara. Se você não tivesse feito isso, esse debate seria outro. Mas não tem como você conseguir adivinhar o que os austríacos falam de orelhada. Os austríacos negam a noção do PIB. Os austríacos negam a noção de agregados. Os austríacos vão diretamente contra essas noções. Nós somos um dos expoentes das críticas que são realizadas por esses agregados. Então, você parte de um ponto de vista que o que eu vejo na economia mainstream? O que eu vejo na economia keynesiana? E aí, quando você compara essas estruturas às estruturas austríacas, não sei se você sabe, os austríacos, está aqui defendido, nome Economia e Estado, o principal livro de economia que nós traduzimos. Eu fui coordenador editorial também desse aqui que está aqui. Há uma curva de equilíbrio para oferta e demanda de cada indivíduo. Nós não podemos somar essas curvas, porque isso é logicamente falso, você sabe disso. Então, os austríacos, eles se dedicaram a essa questão. E eles disseram com todas as palavras, não, nós não faremos isso.
Isso é literalmente falsear a nossa teoria. Então, inclusive, essa é uma das críticas, um dos expoentes de crítica da economia mainstream, os austríacos. Como assim vocês não farão isso? Como assim vocês não usarão esses elementos? E por que o individualismo metodológico é a melhor solução? Primeiro que o individualismo metodológico... Essa foi a pergunta, beleza? Só deixando claro. A Não, minha sim, pergunta não é por que os semelhança- austríacos usam PIB. Não foi isso. Não, O PIB eu só... semelhança... É porque eu achei importante a não é- interrupção aqui. Você me interrompeu umas 2 vezes, você acha Sim, importante não. só para esclarecer a pergunta rapidinho. A minha pergunta não foi por que vocês usam PIB igual os keynesianos. Eu não disse isso. Eu só usei o PIB como exemplo para o público entender o que é individualismo metodológico. Só isso. O que eu A estou pergunta dizendo foi partilhar o individualismo metodológico como método. Só isso. O que eu disse foi, a semelhança não há, porque o individualismo metodológico na escola austríaca é muito mais reduzido do que entre os keynesianos e o mainstream. Essa é a questão. Nós utilizamos o individualismo metodológico para afirmar qual é o conjunto de repercussões diretas e imediatas relacionadas ao tempo. Então, um exemplo muito simples. Tempo. O tempo, ele passa necessariamente para tempos de espera do sujeito. Então, por exemplo, você esteve poupando sua água até esse determinado momento. Para poupar essa quantidade específica, você só pode tê-lo feito em virtude de aguardar o momento seguinte para a utilização. Ou entregar a outra pessoa, que você fará em algum momento para dizer, não, é de outra pessoa esse uso. É de outra pessoa esse descarte. Então, os austríacos, eles estão preocupados com como o tempo se organiza, porque ele é individualíssimo. Não só é individualíssimo, mas a ciência natural nos ensinou isso. Então toda a estrutura do tempo é relativística. Nós não temos um tempo comum entre os sujeitos que nós poderíamos dizer, não, aqui, nesse local aqui estão todos os sujeitos. Então começa por aí. Além do tempo, nós temos o que são chamados na sociologia de tipos. Nós temos tipos de observação, que o Weber utilizava com muita força. Então o que o Weber dizia? O Weber colocava, nós temos uma função. A função, por exemplo, de ser soldado. Tem uma série de pessoas exercendo a função de ser soldado a todo momento. Quando eu falo de ser soldado, eu estou distanciando entre você e eu. Eu estou distanciando entre as estruturas fundamentais que eu, enquanto soldado, e você, como soldado, teríamos. Eu posso ser mais preguiçoso, você pode ser menos preguiçoso. Eu posso ser um cara que atira melhor, você atira pior. Então, para que nós possamos utilizar essas características em comum que nós temos e as características que não são comuns, para falar do soldado, nós precisamos o quê? De tipar essa estrutura. Nós precisamos dizer, eu sou soldado e você é soldado em algum sentido. Tem um sentido que não é nem por causa da preguiça, não é nem por causa de toda a parafernália de atirar, é alguma coisa que há em nós dois, porque você pode ser soldado e nunca dar um tiro. Que declara o que é soldado. E essa coisa em comum é o que declara o método efetivamente. Então, o individualismo metodológico, ele usa esse tipo de... Aqui. Agora eu consigo declarar o que é essa estrutura. Por quê? Porque eu reconheço o terreno comum entre as análises. E eu nego as diferenças. As diferenças têm que ser descartadas em virtude de identificar o tipo ideal. E para que serve isso? Porque agora você pode comparar experimentalmente o seu tipo ideal, o seu soldado, com essa estrutura. Então você pode descobrir, ó, agora que a gente tem o que a gente chamou de tipo ideal, eu posso falar com o Robertinho e dizer, Robertinho, tá nessa característica? Ah, ele não tá. Eu vi aqui no meu estudo empírico que ele não observa essa característica. Ah, agora eu vou descartar. Então o individualismo metodológico é utilizado como um mecanismo empírico de feedback para essa estrutura, um mecanismo científico. E aí eu preciso sempre considerar o seguinte, isso é porque o motor da escola austríaca é a escolha. E uma coisa que me incomodou mais cedo no debate, e eu não esperava que você fosse fazer isso, porque, de novo, você tem uma formação em lógica. Você utilizou a palavra decidir várias vezes. Falou, ele não tem nada a decidir, a não ser decidir. Essa nomenclatura, quando a gente utiliza essa nomenclatura de uma forma, e logo depois utiliza ela de forma imprópria, a gente está declarando que, na verdade, ele tinha algo a decidir. É claro para mim. Se eu digo, ó, ele não tinha decisão. Aí logo depois eu digo qual é a decisão, então ele tem uma decisão. Eu posso não gostar dessa decisão. Eu posso dizer que ela é limitada pelas condições sociometabólicas de reprodução do capital. Eu posso dizer que ela não pode ser contraditória em relação às estruturas de produção. Eu posso dizer que ela está condicionada a um certo conjunto de situações sociais. Mas se eu vou utilizar todo o vocabulário, você falou do vocabulário mais cedo, você falou, não, o ter era um sentido completamente diferente. Então vamos nos ater ao significado das palavras. Por que você utilizou em toda a sua apresentação a palavra escolha para afirmar logo depois que não havia escolha? Há uma quebra direta entre o primeiro momento e o segundo momento. Uma quebra que qualquer um com uma formação lógica deveria identificar.
ou escolhemos ou não escolhemos. Porque o nível da escolha, a quantidade da escolha, a quantidade, número de escolhas, declara se nós escolhemos ou não escolhemos. Às vezes, nós temos poucas escolhas. Às vezes, é uma noção muito simples. Nós vamos ou não matar fulano. Nós vamos ou não ir para o crime organizado. Quantas pessoas têm poucas escolhas? Mas ainda assim, para todos os elementos, a nossa definição de escolha vai comportar para um e para outro. Entre as alternativas possíveis, quanto tempo tem? Você estourou 1 minuto já. Entre as alternativas possíveis, eu escolherei ou o cenário A ou o cenário B. E isso declara a minha personalidade, o meu self. É quem eu escolho ser naquele momento. Então, nós escolhemos, assim como escolhia o medieval, assim como escolhe o pobre, assim como todos que declaram o gênero humano. Estourou 1,5, Aurinho. Achado pergunta. Próxima é minha, então, de novo, né? Essa é a segunda pergunta. Amém. A respeito da escolha, né? Eu digo a palavra escolha, logo as pessoas escolhem, o negócio vai ser estranho. Sim, as escolhas existem, elas são, quase todas elas são praticamente inacessíveis a quase todas as outras pessoas. E é simples assim. Né? Qualquer coisa além disso é tergiversação verbal. Como costuma ser, na verdade, as logicizações e coisas dessa natureza. Mas eu faço as perguntas agora. Então vamos lá, mais uma. Uma coisa que vai caracterizar o marxismo é mais ou menos o seguinte, quando ele vai fazendo análise da sociedade. E é produto da análise da sociedade, não é uma invenção nossa. Ou um dogma colocado como axioma, coisa desse gênero. A economia que existia antes da escola marginalista, que domina a economia hoje, via a economia como a ciência da relação entre coisas. Mercadorias, por exemplo, proporção entre coisas. O que os marginalistas vão fazer é ver uma ciência da relação entre coisas baseado em pessoas, baseado nas preferências e tudo mais, as escolhas das pessoas em relação a essas coisas. Dei uma engasgada. Vou dar um pauzinho aqui pra você. Não, tá de boa. Tá em pause aí, pode ficar tranquilo. É o amendoim, né? Para o marxismo, todas essas categorias que são importantes para entender o capitalismo, são categorias do capitalismo, são só relação entre pessoas, onde as coisas são mero suporte. Pode pegar isso aqui. Isso aqui não é mercadoria. Isso aqui é um livro, feito de papel, com uma certa prensa, com caracteres aqui escritos. O que faz isso aqui mercadoria é uma forma como nos organizamos, que faz com que isso aqui assuma a forma de mercadoria. A mesma coisa vale para dinheiro. Você pode pegar o ouro, né? Você olha assim, não é dinheiro, é ouro. É um metal com certa propriedade, certo peso, certo brilho. Capital. Não existe capital voando por aí. Ninguém tira foto do capital. O capital é uma relação entre pessoas que vai fazer com que máquinas, equipamentos, mercadoria, a coisa usada como dinheiro, atuem como capital em certo momento, em certa relação. E algo que nós nos focamos, e isso vem um caráter científico do marxismo, é mostrar a origem da produção da riqueza. Essa riqueza ela tem um mecanismo de produção e um mecanismo de distribuição. Uma das maiores confusões que o capitalismo produz é que a representação da riqueza ser separada da coisa cuja riqueza mede permite com que o dinheiro que representa a forma de valor das mercadorias possa seguir um curso até certo ponto autônomo em relação ao valor que ela mede, a mercadoria no caso. E isso cria essa impressão de que a subjetividade das pessoas altera o valor e a quantidade de riqueza que é produzida, né? Quando ele pode alterar a sua distribuição, né? Então, se alguém, por alguma razão, quiser comprar esse monte de papel que está aqui na minha mão por 200 milhões de reais, não foi produzida riqueza nenhuma a mais na sociedade sobre isso. Ele só transferiu essa renda para mim. Ok? Eu quero aqueles papéis que o Gustavo estava usando lá no debate, um maluco aí, por alguma razão. Ele vai produziu riqueza nenhuma por isso. Então, a subjetividade atuando, demandando algo, pagando algo, ela pode sim interferir na distribuição da riqueza, mas não cria. Se criasse, a sociedade ficava mais rica pelo humor das pessoas, né? Enquanto você pode transferir recursos de um lugar para o outro. Mas por que a minha pergunta? Porque o grande problema de todas essas teorias, que para mim é tudo neoclássico, que está tudo assentado nessa mesma bobagem, que é o quê? Eu sei que eles não gostam disso, né? Porque se for nas particularidades, até chamar os austríacos de escola austríaca é meio esquisito, para Menger é muito diferente de Mises, né? Mas todas estão assentadas nesse negócio que é o valor subjetivo.
E o que é o valor subjetivo no final das contas? É algo que a qual se recorre para não precisar explicar a origem da riqueza. Eu falo só da distribuição da riqueza e não explico a origem da riqueza. E como subjetividade é algo que não dá para ser medida, ainda não inventaram o subjetivômetro, então eu falo, esse valor que está aí é subjetivo. Aí como é que você prova o contrário? Não tem como, porque não tem como ninguém enfiar um subjetivômetro na cabeça da pessoa e falar, o valor é 20, é 15, é 18, é 19. É um dogma que se assume, o dogma do valor subjetivo. A pergunta que eu faço é, se na subjetividade, algo qualitativo, não quantitativo, imensurável, né? Como que você pode fundar a riqueza produzida pela sociedade na subjetividade, né, que as pessoas têm, se não mediante um dogma? Ora, que essas ações subjetivas resultam em quantidade, isso aí é meio óbvio, mas disso não se prova em sentido nenhum que é essa subjetividade que produziu o valor. Essa subjetividade atuou simplesmente na distribuição desse valor que foi produzido, né? Então, a minha pergunta é essa, como que se pode mensurar a subjetividade? Se por acaso Jevons, Menger, Varras, Mises, etc., inventaram o subjetivômetro e eu ainda não estou sabendo. É interessante que você trouxe a minha resposta de que você assumiu a noção de escolhas como um caráter universal, apenas uma transversação verbal, né? Isso de novo, afirmar a minha premissa, aceitar a minha premissa e ainda assim dizer não. Ela é irrelevante. Só que a gente sabe que existem certas repercussões quando você aceita uma premissa, né? Então, quando você aceitou que havia escolha em cada caso, o que você disse? Eu não concordo que essa escolha é o suficiente. Eu não concordo que esse sistema deu escolha suficiente para o sujeito. Só que isso já é a sua tese refutada. Porque a tese anterior havia sido, declaradamente, não há escolha. Então é claro ali que já houve uma mudança do gol e que isso é uma das características fundamentais na hora de encarar essas questões. Aí uma segunda questão que entra aqui é a questão do valor. Você poderia sintetizar essa questão com uma pergunta. Poderia dizer, como que valor novo é criado na sociedade, se não por meio do trabalho? É interessante isso. Inclusive, eu lembro de um debate que eu presenciei recentemente com os estudos marxistas e um Henrido, achei interessante. Mas você poderia ter ido por esse lado e aí teriam sido outras as respostas. Mas eu tenho uma resposta para te dar. Você sabe lógica. Eu não preciso fazer que nem eu faço com todos os marxistas. Você sabe que um elemento que eu tenho ordinalidade, ele pode ser declarado preferência. Se ele pode ser declarado preferência, eu consigo estabelecer, pela própria estrutura lógica da ordinalidade, uma cadeia. E, qualitativamente, ser primeiro é uma propriedade. Isso significa que, se os austríacos resolvem o problema do valor subjetivo, não por quantidades, não por números, mas por ordens de preferência, e essas ordens de preferência são identificadas na estrutura, sua pergunta, claramente válida, uma pergunta real, está respondida. Está logicamente respondida. E mais do que isso, né? Eu acho que essa questão nos dá a oportunidade de trabalhar com a teoria do valor. O que eu afirmei, só para não ficar muito abstrato? Afirmei o seguinte: todo momento nós estamos preferindo entre a ordem das coisas. Nós temos um conjunto de coisas que nós poderíamos fazer. Eu poderia levantar essa minha mão ou essa aqui. Eu optei primeiro por levantar essa mão e depois levantar essa aqui. A minha preferência foi estabelecida pela minha ação. Quando eu estou comprando no mercado, eu poderia comprar uma série de elementos do estoque. E esses elementos do estoque poderiam